Vamos ter um papo aqui hoje sobre honrar os pais. Para começar, eu quero falar para vocês que honrar os pais não é carregar os pesos deles. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender como honrar os nossos pais. O que seria de fato honrar os pais? O que seria ser bons filhos? O que seria a gente conseguir devolver para os nossos pais um pouco daquilo que eles nos fizeram? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Samara Menegaso, sou consteladora e mentora de relacionamentos, casais e mulheres que desejam relacionamentos incríveis. Para começar a conversa, essa foi um tópico de uma conversa com uma mentorada essa semana. Nós já estamos em processo há um bom tempo e ela me falou: olha, tem algo que me pega muito, que é o honrar os pais. Eu não sei se honrar os pais é fazer totalmente diferente deles ou se é fazer igual. Qual seria o nível de equilíbrio? Então, eu acredito fielmente, através de vários estudos, inclusive de mecânica quântica, de neurociência, de constelação familiar, que honrar os pais seja viver a sua vida da melhor forma possível. Só que isso muitas vezes faz com que nós carregamos pesos que não são nossos. É como se nós ficássemos num lugar de responsabilidade. Honrar os pais não é se responsabilizar pela vida deles. É deixar que eles vivam a sua vida e você foque 100% na sua vida. Isso é incrível, você ter a oportunidade de focar na sua vida com total liberdade e livre-arbítrio. Mas não é isso que muitas pessoas fazem. Então, honrar os pais talvez seja você olhar para a sua vida e entender, ok, eu recebi tudo o que eu precisava deles, agora eu escolho fazer de uma forma diferente. Dentro das constelações familiares, a gente estuda aqui. A vida flui quando a nossa base familiar está bem estruturada. E o que é a base familiar estar bem estruturada? Quando pai e mãe ocupam os seus lugares, quando filhos ocupam os seus lugares, e assim é como se a vida fosse um rio onde tivesse a nascente, que é as pessoas que vêm primeiro, e no decorrer desse rio fossem vindo pessoas, e você estivesse aqui na ponta. Quando você tenta ajudar a pessoa que está lá na nascente, você vai precisar remar contra a correnteza. E fazer esse movimento de remar contra a correnteza é como se você usasse de todas as suas forças e não conseguisse chegar aqui, porque é muito trabalhoso que alguém consiga ajudar aqueles que vieram antes. Até porque, pela estruturação familiar, nós viemos depois e nós só vamos conseguir ajudar aqueles que vêm depois de nós. Nós só vamos conseguir passar a vida adiante. Imagina que quando a gente consegue, quando a gente quer ajudar os nossos pais, nós nos colocamos no lugar de pai e mãe deles. E dessa forma, não estaríamos com a estrutura familiar, a base familiar bem formada, bem estruturada, certo? Porque se eu estou saindo do meu lugar de filho e me colocando atrás dos meus pais, eu já vou desorganizar todo o sistema. Ficou claro para vocês? É um breve resumo aqui do que eu estou querendo trazer para vocês. Então, honrar os pais é entender que tudo aquilo que veio antes fez parte para que você agora estivesse nesse lugar. Honrar os pais é olhar para a sua vida, identificar aquilo que você recebeu e aceitar. Quando você entra num estado de negação, um estado ao qual eu fiquei por muitos anos da minha vida, negando a minha história, achando que a minha história era muito difícil, achando que as coisas deveriam ser sofridas, porque eram sofridas naquele momento, e passando por situações onde eu desejava que a minha história fosse diferente. Eu demorei tempo demais para entender a grandiosidade e a preciosidade que existia através da minha história. Então, num momento bem franco aqui com vocês, eu digo que eu não conseguia enxergar aquilo que eu recebi. E quando nós não conseguimos enxergar aquilo que nós recebemos, é como se a vida não flui, tudo travasse. É como se você tentasse seguir o fluxo do rio, virado de costas para ele, querendo nadar para a correnteza, contra a correnteza. Até tem um livro, não sei se eu vou ter ele aqui. Ele é um livro super, super simples.
Onde estão as moedas? Esse livro é bem simplesinho e ele é muito didático, fácil de ler, e ele traz essa questão das moedas. O que seriam as moedas? Aquilo que você recebe dos seus pais. Se você tiver o interesse de saber mais sobre isso, você pode estar lendo ele e entendendo que quando nós negamos aquilo que vem dos nossos pais, nós negamos a própria vida. Então, dizer sim à própria vida, à própria história, é olhar para trás e aceitar aquilo que eles fizeram. Um ato simples de honra seria esse. Mas não é tão simples assim quando nós estamos ainda intrigados com as nossas próprias questões. Quando eu quero mudar meu pai, quando eu não aceito o jeito que a minha mãe é, quando a minha própria história ainda me traz mais dor do que alegria. E sim, existem muitas histórias dolorosas que a gente conhece, a gente sabe, muitas vezes não é para todo mundo que a vida foi simples, foi fácil. E eu falo desse lugar porque por muito tempo para mim também não foi. Mas hoje eu consigo olhar de uma outra forma e de uma forma com mais leveza. E talvez esse seja o papel mais marcante que a constelação fez na minha vida. Conseguir fazer com que eu olhasse para a minha história com alegria, com honra, no sentido de eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Para os meus pais foi difícil, para os meus avós foi difícil, e para os outros então nem se fala. Mas para mim, eu tenho a possibilidade de fazer diferente. A questão é, o que eu vou fazer com essa vida? Vou ficar aqui me lamentando, olhando para trás, querendo mudar a história daqueles que vieram antes? Ou eu vou olhar para frente e entender o que eu recebi deles que eu posso aproveitar? Muitas vezes as histórias de dor da nossa vida, elas nos trazem os maiores ensinamentos. E eu tenho histórias e momentos em que eu paro para pensar e eu fico pensando como que a gente passou por aquilo. Como de fato que a gente conseguiu passar por momentos tão desafiadores. E foram momentos que nos ensinaram muito e nos marcaram muito. Talvez na sua vida você também tenha momentos que te marcaram profundamente. E que hoje só de lembrar ainda te dói. E você não consiga falar com eles com total abertura e clareza. Porém, são esses os desafios mais marcantes que muitas vezes eles te ensinam e te deixam também talentos através desses momentos de dores. Então, aprender com esses momentos também é extremamente importante para que o fluxo da vida flua. Tá? Então, muitas vezes a gente está travado, a gente está preso ainda numa imagem de sofrimento que já passou há muitos anos atrás. É como se a nossa idade fosse avançando, mas nós ficássemos presos a uma idade. Muitas vezes é isso que a constelação nos mostra. Aonde nós estamos presos? Em qual imagem a gente ainda não conseguiu sair? Muitas vezes somos adultos que estamos agindo com a nossa mentalidade de criança, daquela criança que ficou lá presa a uma ferida de humilhação, de traição, de abandono, enfim. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, no sentido de honra, é que toda a sua vida, ela teve pessoas que fizeram parte e pessoas que foram erguendo as paredes da sua própria casa. Hoje, você se encontra com a casa construída e muitas vezes o que tem dentro da casa é tão pesado, é tão difícil para você lidar que você não está conseguindo encontrar a luz dessa própria casa. É como se essa casa estivesse totalmente escura, que quando eu falo em escuro, eu falo sem consciência, porque apenas 5% das nossas ações elas são conscientes. Nós conseguimos ter o raciocínio lógico, a razão daquilo que nós estamos fazendo. Os outros 95% são totalmente inconscientes. E através dessas imagens do inconsciente, muitas vezes nós não conseguimos honrar realmente quem veio antes, porque nós não conseguimos olhar com amor, com alegria para a nossa própria história. Então, o primeiro ponto da honra é você identificar que você já tem a possibilidade de fazer diferente dos que vieram antes, que talvez você esteja nadando contra a correnteza e isso está fazendo com que a sua vida seja extremamente pesada e talvez você ainda não consiga identificar o que foi que você recebeu da sua família na sua história e como você pode olhar para isso de uma outra forma. Como você pode olhar para as mulheres que sofreram e hoje você sair desse lugar de repetir histórias, porque aqui vem uma frase que é a chave, o ouro, que é: quem não conhece a sua história tende a repeti-la.
Então, muitas vezes, a gente acha que conhece a nossa história, mas nunca conversamos com os nossos avós, nunca conversamos com os nossos pais, nunca entendemos as dificuldades que eles passaram. E a gente fica preso num lugar de querer mudar. Mudar o pai, mudar a mãe, e coisa que eu já quis fazer por muito tempo. Já quis salvar minha mãe, já quis mudar meu pai, e isso me fez ficar num lugar muito difícil, num lugar de muita dor e sofrimento, mesmo que fosse a nível inconsciente. Quando a minha vida não andava, quando eu tomava decisões que me mantinham em repetir a história da minha mãe, repetir a história de quem veio antes. E isso não é honra. Honra é você escolher a sua própria vida. Você entender que não é sobre carregar os pesos de quem veio antes, é sobre se libertar e deixar com eles aquilo que é deles. Parar de querer mudar a sua história e, de fato, se aterrar aquilo que realmente faz sentido. Quando você tem uma árvore com raiz bem fixa, você tem uma árvore que cresce saudável, que dá bons frutos. Essa é a lei da vida. Você se fixar às suas raízes. E as suas raízes, você sabe que vieram antes que você. Essas raízes, muitas vezes, que nós não queremos ver, que nós queremos negar, são o que dá sentido e origem à árvore. E só assim você poderá fazer dinheiro, você poderá ter bons relacionamentos e ter bons frutos, se é que me entende. Fez sentido para vocês? Me conta aqui se eu fiquei muito maluca de trazer esse vídeo para o YouTube. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui. Será um prazer te ajudar. Beijo e até o próximo vídeo.